Mengão, vitória importante do Flamengo. Novo programa aí, top de linha, né? De cortezinho para nós aí. Vamos ver se a gente vai conseguir continuar apostando sempre. Agora o jogo é contra o Central Córdoba, né? O Flamengo enfrenta o Central Córdoba no Maracanã pela Libertadores. E depois enfrentará o Grêmio fora de casa. É um jogo aonde o Flamengo tem que somar 3 pontos diante do Grêmio. Se quiser ser campeão, né? Se quiser ser campeão, o Flamengo vai ter que vencer muitos jogos fora de casa e vencer também no Maracanã. E o Flamengo já começou com o pé esquerdo aí jogando dentro de casa. Vamos ver como esse time vai se comportar nos jogos fora. Aí, galera, eu vou estar colocando um outro vídeo aqui, que é falando aí da derrota, né, de outro time, só para a gente dar uma complementada no vídeo, beleza? Mesmo com um time reserva praticamente, a atuação foi vergonhosa do ponto de vista de postura e de organização, né? Faltou senso de urgência, os jogadores mesmo aceitando muito, né, o controle do Corinthians. O Corinthians não precisou fazer uma grande atuação para amassar o Vasco. O Corinthians faz 2-0 e depois vai no banho-maria. É isso. E os dois primeiros gols com alguma facilidade ali mesmo para entrar. Não, e é uma forma também, Edu, de você, entre aspas, né? Tem treinadores que poupam tirando jogadores. Tem treinadores que poupam construindo um resultado e depois administrando a partida para que você não gaste tanta energia. Então, assim, eu acho que no planejamento do Carille, quando você olha a escalação do Vasco, é um planejamento, assim, quando você percebe, assim, a pontuação, né, que você faz aquele planejamento de jogos. Então, assim, esse jogo, por exemplo, o Vasco venceu o primeiro jogo contra o Santos, né, então a gente computa ali 3 pontos. Esse jogo contra o Corinthians, é difícil ganhar. Então, aquele planejamento de que, empatar, como né? titular ou como reserva, a gente vai sofrer. Talvez se não tivesse vencido o primeiro jogo, não tomasse essa decisão. Obrigaria o Vasco a ter um time mais forte, assim. Mas eu não concordo. Eu acho que é um jogo importante para o Vasco, seria um jogo importante para o Carille também, uma atuação melhor. Mas olhando para as duas equipes, né, o que foi colocado em campo, ficou uma diferença muito grande. E aí tem a questão que o Zé falou do elenco, que o Corinthians também não contou com jogadores importantes, né? O Angeleri pela esquerda, o Garro, que está machucado, o Martins, que foi poupado. Só que os jogadores que entram, eles têm uma qualidade. Então, assim, o Corinthians tira o Garro e coloca o Coronado, que é um jogador de características muito parecidas, né? Enfim, o Angeleri não conta. Existe uma diferença do lado esquerdo, né? Pela qualidade do Angeleri e dos outros. Mas, enfim, num jogo dessa proporção, o Bidu foi bem. E o Martins, quando o Martins sai, entra o Bidon, que também é um jogador de qualidade. Então tem a diferença também das movimentações de peças e a diferença de qualidade de elenco. Sabe o que foi mais assustador no jogo? Porque o Ramon, ele acha muito o meio campo, né? Deixa o Corinthians mais equilibrado quando ele coloca Ranieri, né, Martins juntos, o Carrídio e o Garro na frente. E o Martins e o Garro, eles deixam o Corinthians mais intenso. Ganha na parte física porque o Garro, ele é muito mais competitivo do que o Coronado, né? O Coronado é um jogador mais técnico. Hoje o Corinthians teve o meio-campo absolutamente técnico, com Bidon, com Carrídio, com Coronado, que não é um cara de muita pegada, sem a bola ele compromete. E Ranieri. Só tinha o Ranieri. Mesmo assim, a diferença de intensidade desse Corinthians pro Vasco foi abissal. Abissal de atitude, né? Eu acho que a forma também, a questão do sistema tático, o que dava para ver ali, o Vasco tentou, de certa forma, ele esperava até o meio campo para fazer pressão, né, no Corinthians. Né? Quando o Corinthians saía com essa bola pelos lados, principalmente assim, pelo lado direito, o Tietê saía para fazer a marcação, o Ranieri vinha por dentro. Então gerava uma situação de incerteza nos jogadores, se um ia marcar o Ranieri ou ia ficar. Aí quando tinha essa incerteza, a bola tocava no Ranieri, Ranieri virava o jogo. Aí eles fechavam o Ranieri e aí o jogador do Corinthians encontrava o Coronado jogando nas costas dos volantes. Então, assim, é uma questão de algumas determinações que foram feitas. Eu não sei se o Carille planejou isso ou se foi automático da cabeça dos jogadores, porque, assim, você começa, Edu, um jogo com um planejamento. Aí você já toma um gol, você já começa a encontrar as dificuldades, aí você quer tomar atitude para não ficar passando, não vou dizer vergonha, mas para você não ficar correndo errado o tempo todo. O 7-1 que o diga. Sim, e aí você começa a tomar atitudes, né? Eu quero sair para fazer essa marcação, mas só que ao mesmo tempo o cara que está atrás de você, que deveria te acompanhar, não acompanha.
Aí você tem essa dúvida por causa do posicionamento, né? Porque assim, hoje é tudo, se você reparte as partes do campo, né? Você tem as superioridades numéricas, ou 3 contra 2, né? Ou 4 contra 3, 2 contra 1, em todas as partes. Onde é fácil, você percebe onde tiver a bola, você começa a prestar atenção nisso. E o time do Corinthians gerava essa superioridade numérica o tempo todo. O Carrillo, né, o Carrillo, ele começa por dentro, né, que o Corinthians posiciona o Ranieri centralizado, o Carrillo começa por dentro. Quando ele percebe desse posicionamento, porque vai bater de frente com ele sai para a lateral. E ele faz muito bem isso. Ele sai para a lateral e fica bem em cima da linha. E aí o lateral não sabe se vem ou não, porque o Yuri Alberto fica mexendo, se movimentando ali na frente. E o Coronado também. Então, assim, é uma situação que o lateral não vai sair, porque ele vai ficar na linha de 4. Ele vai ficar lá na linha de 4 defensores para esperar. Isso tudo gera dúvidas na cabeça do marcador. E aí que o cara que tem a bola nos pés começa a jogar. E o time do Corinthians encontrava fácil esse toque. 1-2, 1-2, 1-2. A opção do Ramon, porque muitas prévias davam o Romero no ataque, né? Sim. E aí ele povoa mais o meio de campo e acaba tendo essa opção importante. A gente vai falar mais sobre isso. Se é esse o desenho do Corinthians daqui para frente, se talvez dê uma solidez ali na criação, se algum tipo de jogo é assim, o outro é melhor com mais um atacante. Mas e Coronado a gente precisa conversar também, né? E o Yuri Alberto, mas o Corinthians se sente muito mais confortável nesse sistema. Né? O Corinthians tentou por algum tempo essa linha no 4-3-3, com 3 homens de frente, mas aí o Corinthians sente falta de um jogador a mais no meio-campo. E aí o Ramon, pela leitura que ele tem e pela leitura de elenco também, enfim, na minha opinião, o Corinthians é muito mais forte quando tem essa formação, com 3 homens que fazem a função de marcação, mas que também usam a beirada do campo, né, como se fossem pontas em algum momento. O Carrillo faz muito bem isso por um lado, o Martínez faz muito bem pelo outro. O Bidon, ele tem uma outra característica, mas quando precisa dessa movimentação, ele também vai aprender a fazer isso. Um homem de criação ali que em muitos momentos se encaixa ali como um terceiro homem de ataque, mas é o jogador, o Coronado e o Garro, eles têm a responsabilidade de encontrar o Yuri Alberto e o Memphis em condições de fazer o gol. E aí tem esse entrosamento que foi criado pelos dois. Então, hoje, isso é muito automático, assim, você percebe o entrosamento, é muito claro o entrosamento do Yuri e o Memphis nas movimentações. Um encontra o outro. Isso, e parece que até tem mais espaço para eles. Exatamente. Né? Eles têm mais espaço de movimentação, né, para que a gente sabe que eles gostam disso. O Memphis precisa de um pouco mais de espaço para usar a genialidade dele. O Yuri precisa de espaço para realmente receber a bola na frente, ter espaço dos confrontos com os marcadores. Então, é um sistema que foi encontrado pelo Ramon pela qualidade de elenco, mas que faz o Corinthians ser mais forte do que quando o Corinthians joga com 3 homens, opção do Romero, por exemplo, pelo lado direito. Bom, a gente volta ao tema, mas antes tem muito corintiano pelo Brasil falando, mas aqueles gols anulados, não é possível. Vamos falar de arbitragem agora, contato com o nosso árbitro de 3 Copas do Mundo, Carlos Simon, aqui no Sport Center. Ô, meu amigo, tudo bem? Quanto tempo? Boa noite. Boa noite, Edu Elias. Um abração para você, saudade do amigo. Um abraço aí pro nosso capitão, Fábio Luciano, pro Zé Elias, o Fernando, que nós já tivemos no jogo do Barcelona, um pouco mais cedo. É sempre uma satisfação entrar nesse programa. O Zé Elias não cumprimentou. Deve ter algum motivo. Não, tudo bom, Simon? É sempre um prazer falar com o Simon. Bom, galera, terminou a rodada, né? Rodada número 2. O Flamengo empatou uma e venceu a outra. Empatou o jogo em casa diante do Internacional, né? Acabou ficando no empate aí. Vamos ver como o Flamengo se comporta nos próximos jogos, né? O Flamengo tem jogos importantes para fazer nessa temporada aí. Tem já o Central Córdoba agora, tem o Grêmio no final de semana. Palmeiras tem quem? Palmeiras eu falo porque o Palmeiras é um rival aí direto, né, do Flamengo na briga pelo título. Cerro Porteño agora jogando em casa, e no dia 12 tem o clássico contra o Corinthians. É um jogo aí bom, né? Bom pro Flamengo. No caso, se for um empate, o Flamengo vence o seu jogo. E a gente tem o Inter também que tá bagaçando, né, cara?
O Inter tá bagaçando geral. Aí, dos times que vieram do estadual, para mim o Inter tá o melhor time, né? Dos times que a gente esperava alguma coisa vindo do estadual, o Inter tá o melhor time. O Inter conseguiu empatar com o Flamengo no Maracanã, conseguiu empatar com o Libertadores fora de casa com o Bahia. O Bahia abriu o placar, o Inter conseguiu o gol no finalzinho, né? No apagar das luzes ali. E agora meteu 3-0 no Cruzeiro. Inter tá jogando bola, né? Tem que ficar de olho. Então, Inter, Flamengo, Botafogo, Palmeiras são, pelo menos por enquanto, os 4 candidatos ao título. Teremos 4 candidatos fortes ao título nessa temporada. Temporada maçante.